Então sejam todos bem-vindos à nossa aula de Tira Dúvidas da disciplina de Estrutura de Dados Avançadas. E hoje a gente vai tirar as dúvidas aqui da lista de algum conteúdo. Então, antes de dar início aqui, né? Eu queria falar que o trabalho 1, parte 1, ele foi adiado, acho que para o dia 11, que é sábado agora, tá? Então, se você ainda não fez o trabalho completo, você ainda pode completar o seu trabalho e reenviar, que eu coloquei essa opção lá de reenvio lá no Siga, tá? E para quem não fez, né, vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa até sábado e mandar pelo Siga. Ok, então a primeira dúvida aqui foi na questão 12, tá? Defina recursivamente o número de AVLs distintas com tamanho H. Tá? Então, recursivo com tamanho H. Aqui acho que é tamanho de altura, aqui eu esqueci, né? Então, defina recursivamente o número de AVLs distintas com... Acho que é altura H, não é tamanho não. Aqui tamanho pode ser... você pode entender que seria número de vértice, né? Deixa eu só ver se é essa questão aqui mesmo que você pediu, Felipe, essa mesmo, né? Eu não tô com lista aqui diferente não, né, pessoal? É a mesma lista que tá lá no Siga, né? Ok, então vamos aqui pensar. Então ele quer um pensamento recursivo aqui, tá? Então, para fazer um pensamento recursivo, quando a gente entende, né, como é que faz, fica muito mais fácil resolver problemas, tá? Então deixa eu trocar aqui para nossa lousa virtual, tá? Então como é que faz isso, né, professor? Como é que eu vou ter esse pensamento recursivo aqui? Basicamente, para a gente fazer um algoritmo recursivo, então ter algum pensamento recursivo, a gente pensa em um passo e o resto a gente pensa recursivamente, tá? E normalmente esse passo ele é simples, tá? Ele não é nada de complicado não, ok? Então, quantas AVLs distintas com a altura H? Então, você quer saber quantas, assim, você tem aqui uma árvore, tá? Aí você tem essa altura H aqui, tá? Então, quantas AVLs distintas você consegue aqui nesse caso, tá? Então, o que a gente sabe de AVL que é importante aqui pra gente é que cada nó tem que ser regulado, tá? Então, quando a gente for fazer um certo pensamento recursivo, a gente pensa em um caso que normalmente ele é um extremo, né? Ou ele está para um lado, sei lá, muito grande ou então muito pequeno, né? Ou ele é o maior ou ele é o menor, tá? Mas aqui na árvore, quando você olha para ela, né? Você pode pensar que, sei lá, que esse caso maior aqui, no caso, que seria voltado aqui para essa altura aqui, sei lá, se você pegar uma certa altura lá da árvore, o que faz definir um ponto ao outro de uma altura de uma árvore, você pode pensar que a raiz, né, até uma folha, né, até a folha mais distante, né, vamos dizer assim. Ou seja, você tem aqui a sua raiz, aí vai ter até uma folha que está mais longe lá. Pronto, o tamanho desse caminho aqui vai ser exatamente a tua altura que tu tem, tá? Então, tendo aquele pensamento recursivo, né, de você pegar um certo extremo, né, o maior ou menor, aqui no caso para a gente seria ou a raiz ou então uma folha, tá? Folha para a gente não tem muito que trabalhar com folha aqui em uma VL, tá? A única coisa, assim, a única observação que você pode tirar de uma folha é que ela tem o BAU 0, né? Ou seja, você tem as duas subárvores vazias e logo para você fazer o cálculo do BAU vai ser 0 menos 0, que dá igual a 0, tá? Agora, lá na raiz, né, a gente tem algumas possibilidades, né? Eu posso ter o BAU 1 menos 1 ou 1 positivo, tá? Então, em cima aqui da nossa árvore é o que vai fazer mais sentido para a gente trabalhar para saber fazer esses cálculos recursivos, tá?
Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer aqui essa análise aqui, olhando para a nossa raiz, tá? Então, eu vou colocar aqui essas possibilidades aqui embaixo. Então, uma possibilidade é ter o BAU 0, né? Eu vou colocar 0. Então, aqui. Então, as duas subárvores têm mesma altura, né? Ou seja, se a tua altura geral aqui, ó, é h, então a altura aqui de cada subárvore, ó, é h-1 e aqui é h-1, tá? Se o BAU do cara for, por exemplo, -1, é porque ela é assim, né? Ó, aqui é h-2 e aqui, ó, é h, tudo bem? h-1, desculpa. Tem que ser -1 porque aqui a altura total ela vai ser h, né? Deixa eu só mudar a cor desse negócio aqui porque acho que tá muito... Acho que assim fica mais claro assim de visualizar, né? Ok? Acho que vocês estão acompanhando até agora, né? Então... Ok, então você tem a última possibilidade lá do seu BAU. Então, lembrando que a gente está pegando somente casos simples aqui, né? Então, você tem a possibilidade do +1. +1 é o lado direito ser maior do que o lado esquerdo, tá? Aí aqui, você vai ter a altura h-1 e aqui você vai ter a altura h-2. Ok? Então, para calcular todas as possibilidades, né, aqui para essa AVL com essa altura, né, você tem essas três possibilidades aqui, né, que você tem que ver quantas AVLs distintas você vai ter com o BAU da raiz sendo 0, tá? Quantas AVLs distintas você vai ter com o BAU da tua raiz sendo igual a -1. Quantas AVLs distintas você vai ter com o BAU da tua raiz sendo +1. Tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer depois é só somar, tudo bem? Você soma essas três quantidades aqui de AVLs distintas que você tem o que você quer, ok? Aí que tá. Ah, professor, agora como é que eu vou saber o total de árvores aqui, o total de árvores aqui, o total de árvores aqui, tá? Aí que vem a história da nossa recursão, tá? Se você colocar assim, ó, eu vou definir aqui embaixo assim, ó. Colocar assim, ó, tx é igual ao número de AVLs distintas com altura h. H não, desculpa, x, né? Altura x. Eu vou até trocar a cor desse cara aqui. Vou colocar, por exemplo, aqui em laranja, né? Porque isso aqui é uma variável, tá? Então, aqui, isso aqui é x, aqui vai ser x. Se for 10, vai ser 10, lá no outro, se for 20, vai ser 20, e assim vai. Tudo bem? Então, se você definiu isso aqui para mim, professor, eu não sei calcular esse valor exatamente, mas eu estou dizendo que esse t, que ele existe e ele tem esse valor aqui, tx aqui, tá? Quando o tamanho da sua altura vai ser x. Então, ó, a gente vai voltar aqui para cima e vai pegar exatamente esse cara, tá? Então, o total que eu quero saber é o TH, ou seja, é o total de árvores distintas, que são AVLs, né? E que tem altura H. Então, desse cara aqui, ó, né? Você pega esse cara aqui. Você sabe que você vai ter que contar, né, essa quantidade de AVLs distintas que você tem quando o BAU dessa raiz aqui ela é igual a 0, tá? Então, para você fazer esse cálculo, você tem que saber a quantidade de AVLs que tem a altura h-1 e também
esse mesmo valor aqui para o outro lado. Ou seja, você tem que saber calcular o total de AVLs distintas que tem a altura H menos 1. Professor, não sei, mas seguindo aqui essa definição que está aqui embaixo, ó, eu posso dizer que é o TH menos 1. E aqui também vai ser o TH menos 1. Tá? Então, você tem que ter o total de árvores distintas AVL aqui e o total de AVLs distintas também aqui do outro lado com a altura H menos 1. Ok? Então, se você tem que ter exatamente esse valor aqui e esse valor aqui, lembra que quando você fala assim, ó, é isso e isso daqui. Então, você tem que multiplicar, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma multiplicação desse valor com esse valor aqui, tá? Então, vamos aqui para o lado para ficar um pouco mais claro aqui. Desse lado aqui, eu tenho a altura H menos 1 de um lado e tenho a altura H menos 2 do outro lado. O total de AVLs com a altura H menos 1 que são distintas é exatamente o TH menos 1, tá? Estou seguindo essa definição que está aqui embaixo que eu coloquei. E o total de AVLs distintas com a altura H menos 2 é exatamente o TH menos 2. Ok? Então, como você tem que ter esse lado e esse lado aqui, então você tem um vezes aqui, tá? Seguindo a mesma ideia aqui, para esse caso aqui, a gente tem o TH menos 2 e aqui você tem o TH menos 1 e no final das contas você vai ter que multiplicar esses dois caras. Então, qual é o total de AVLs distintas, que é o teu TH? É exatamente o TH menos 1 vezes o TH menos 1, mais o TH menos 1 vezes o TH menos 2, mais o TH menos 2 vezes o TH menos 1, tá? Então, aqui, professor... então fica fácil, né? Então, aqui no final das contas, ó, eu vou ter que o meu TH, ele vai ser o TH menos 1 vezes o TH menos 1 é TH menos 1 ao quadrado. Mas, ó, esses dois caras aqui eles são iguais, não? Porque basicamente é o TH menos 1 vezes o TH menos 2, só que duas vezes, né? Então aqui fica duas vezes TH menos 1 multiplicado por TH menos 2. Caso base, qual é o caso base? Quando você tem a altura 1. Se você só tem um vértice sozinho. Você só tem uma árvore só. Então, vai ser 1 se H é igual a 1. Tá? Só que aqui tu vai ter um problema de cálculo, porque se tu deixar somente esse caso base aqui, quando você colocar TH de 2, como é que tu vai calcular? Tu vai precisar do TH1, que é ao quadrado, depois tu vai ter que fazer esse outro lado aqui, ou seja, mais duas vezes o T1 vezes o T0. Só que tu não colocou T0 aqui, tá? Então pensa aqui em quantas AVLs distintas você tem quando você tem a altura 2. Basicamente, a altura 2, tu tem que ter dois caras assim, não. Altura 2. Então, tu pode ter essa AVL, tu pode ter que ir para o outro lado aqui também, que vai continuar sendo AVL. Tu pode ter assim, não. Ok? Então, pode ter 3 aqui. Se H é igual a 2. Então, aqui, você pode colocar se H é estritamente maior que 2, você resolve recursivamente. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vocês... Eu pensei que ia dar um número... Não, eu pedi para você fazer o cálculo recursivo, ou seja, era para calcular em cima de uma recursão. Né? Agora, se você quer um valor fechado, aí você resolve essa recursão aqui, tá? Beleza? Quiser resolver, pensa lá na do Fibonacci, né? Lembra lá do Fibonacci? 1 sobre raiz de 5 vezes não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós teríamos que, para concluir a questão, eu teria que fazer cálculo recursivo? Sim, porque ela fala, né? Deixa eu voltar aqui.
Tá aqui, ó, defina recursivamente. Então a definição tem que ser recursiva. Tá? Lembra lá do Fibonacci que ele f de n é igual a f de n-1 mais fn de menos 2. Tá? Então, basicamente é isso que a questão pede. Eu preciso resolver a recursão principal, mas que recursão principal? Não, é só montar, foi só o que eu fiz, entendeu? É só você chegar naquele valor recursivo. Não precisa resolver eu não peço para você resolver a recursão não, tá? Eu não pedi para você, eu pedi para você chegar até ela. Seria equivalente a, não, chega na recorrência de Fibonacci. Aí resolver o Fibonacci é outros 500, né? É evidente que se tu souber o valor, aí fica mais fácil resolver, né? Professor, pode resolver a questão 6? Sim. Vamos ver aqui com a sexta questão. Tá aqui, ó. Prove ou dê um contra-exemplo, né? Então, seja a sequência S, aí tem S1 até o Sn, um heap. Então, isso aqui é um heap, então tem propriedades de heap, tá? Se existem o SI e SJ, tais que o SI é estritamente menor do que o SJ e o I ele é estritamente menor do que o J, então ao trocar SI por SJ na sequência, S ainda continua um heap. Então ele está afirmando que se você pegar um heap, aí, lembra que o I, ó, ele vem primeiro do que o J, tá? Então, por exemplo, você tem um I aqui, sei lá, o S2, aí o J, né, é um cara que está depois dele lá, tá? Então, o SI, o valor que está aqui no S2, por exemplo, ele é menor do que o cara que vem depois. Aí ele está dizendo que se você fizer essa troca, né, de um pelo outro, ainda vai continuar sendo heap, né? Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Nem tem um fundamento matemático para resolver esse tipo de recursão. É um pouquinho complicado, mas é legal aprender a resolver se você tiver o seu tempinho livre, tá? A gente que é da computação, a gente meio que a gente só tem alguma atenção especial para alguns tipos de recursão, tá? No caso, seria recursões para você calcular o tempo de um algoritmo recursivo, né? Então, a gente se importa mais com esse tipo de recursão. Aqui foi uma recursão de contagem, né? Mas vamos lá, quem foi que fez essa questão aqui? Deu o que aqui? Basicamente, é bom... primeiro, né? Ele está afirmando aqui, aí você pode ter duas impressões. A primeira impressão é de que está certo e a segunda é de que está errado, tá? Então, assim, primeiro é bom você se convencer do que você tem primeiro. Eu acho que está certo. Então vamos ver lá, então, mas por que está certo, né? Ou então, se você acha que está errado, você tem que procurar um caso que vá dar errado, tá? Que você vá ter problemas, tá? Então, vamos trocar aqui para a nossa lousa virtual. Deixa eu tirar aqui. Não deu para tirar, então vamos para uma nova página. Então é o seguinte, tu tem um heap, ele pode ser visto no árvore, então simplesmente estou colocando aqui uma árvore. Aí aqui tem, eu vou colocar até de outra cor aqui, ó. Aí tu tem o teu S1 aqui dentro, S2, S3. Eu vou colocar o 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E vou colocar aqui uns números. Então, quando eu falar heap, então entenda que é heap máximo, tá? Por definição, tá? Então, entenda que se eu estiver falando só heap, eu tô me referindo a heap máximo. Então, ou seja, tu só vai trabalhar com heap mínimo quando eu falar heap mínimo, tá? Então, quais são os números que eu posso colocar aqui para ser um heap máximo? Quem é que eu coloco aqui na minha raiz aqui?
90. Pronto, coloquei 90. No 2, 37. No 3, 40. No 4. Não, 50 você não dá não. 27. No 5. 22. 12. Qual foi o outro aí que falaram? 56 não dá não, viu, Gustavo? Ele tá... pronto. Ele tá brincando, né? Pronto, ele fala o seguinte. Tem o SI e tem o SJ. O I, ele vem primeiro do que o SJ, tá? Em outras palavras, né? O I estritamente menor do que o J, tá? Então, por exemplo, você vai pegar quem? O 37 com outro valor que está aqui embaixo, aqui, ó. Por exemplo, que é um cara que vem depois. Tudo bem? Então, pega aqui nesses... E claro, né? Um tem que ser menor do que o outro. Então aqui no caso, ó, tu pode pegar... Se você pega esse 37... Tem que pegar um cara que é maior que ele que está aqui dentro desses aqui, tá? Então aqui no caso você tem só o 40, tá? Será que se você trocar um pelo outro, ainda continua sendo hippie? O que é que vocês acham aqui? Ah, professor, se eu trocar, é claro que vai ficar sendo hippie, porque o 40 vai ficar aqui e o 30, acho que era 37, né? Ele vai ficar aqui, ainda continua sendo um hippie, não tem um problema. Então isso quer dizer que está certo? Não, isso não quer dizer que está certo, não. Porque, ó, antes, aqui você tem 1, por exemplo, ó, mas e se antes tivesse o 39 aqui? Tá? Se tivesse o 39, ó, deixa eu voltar aqui de novo, ó, deixa eu voltar tudo que eu fiz aqui, pronto, 40 e 37. Não necessariamente aqui precisa ter ou não. Aqui poderia ter o 39. Se você trocar o 37 com o 40, agora vai deixar de ser hippie. Tá? E como ele está falando lá que se você tiver um hippie, se você trocar esses dois caras, vai dar certo, ele está mentindo. Por quê? Porque tem esse caso aqui que dá errado. Ele fala lá para... É como se fosse verdadeiro em todos os casos, entendeu? Mas se o número 38 fosse filho do 40... Ele fala que dá certo em todos os casos, tá? Eu tô dando um exemplo aqui de que não dá certo. Então, não dá certo em todos os casos. Então, simplesmente, esse aqui ele é um contra-exemplo para o nosso item A. Simples assim. Tá claro, gente? Se ele fala que todo mundo funciona, é para funcionar em todo mundo. Não funcionou nesse caso aqui que é pequeno e simples, então ele não funciona para todo mundo. Ok? Você via que quando tinha um, né? Ó, quando tinha um aqui, dava certo. Nesse caso que tinha um aqui, dava certo você trocar esse 37 pelo 40. Mas, quando você coloca o 39 aqui, dá errado. Ou seja, então existe um caso que não dá certo. Como ele fala que para todo mundo funciona, então ele está mentindo, tá? Então, esse caso aqui, ele é um contra-exemplo lá para o nosso item A, tudo bem? Tá claro aqui? Quem está acompanhando aqui, levanta a mão. No caso, esse exemplo que eu dei não dava... nesse caso aqui não dá certo pelo que ele está falando, tá? Então, ele funciona para ser um contra-exemplo para a gente, tá? Professor, uma dúvida. Qual a implementação de hippie mais eficiente hoje em dia? Porque eu tinha visto que existem vários tipos de hippies com complexo... Depende do hippie que tu tá falando, né? É só o hippie normal ou é o hippie de Fibonacci? É um hippie de... Então depende do que você tá fazendo, tá? Implementação também, não sei se... sinceramente, eu não sou estudioso a fundo de estrutura de dados, tá?
Mas assim, o que a gente aprende aqui são são essas mais básicas, né? Assim, então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, né, com o heap de Fibonacci, tem lá no Corme também, tá? Aliás, a gente vê pelo do Jaime, né? Mas tem um livro que é o do Corme, que é de algoritmos, que você pode ver lá, tá? Heap de Fibonacci. E se você ficar também mais interessado em saber desses outros heaps, pode ficar à vontade, tá? Agora vê lá pela complexidade que você quer também, né? Aí vai ter que estudar também complexidade amortizada, né? O little o também, né? Pequeno o. Aqui a gente vê mais as principais, né? Vamos dizer assim, as fundamentais. Que, de modo geral, já estão de bom tamanho, tá? Beleza, então entenderam tudo certinho. Então, ó, o outro item... Vamos voltar aqui pro outro item B agora, tá? O item B, ele basicamente é a mesma coisa lá do item A, só que o cara que vem primeiro, ele é maior do que o que vem depois, tá? Então, o cara que vem primeiro, ele tem que ser maior do que o cara que vem depois. Então, vamos voltar aqui. Então, a única diferença que tu vai pegar é esse cara aqui, ó. O SI, ele tem que ser maior do que o SJ. Tá? Aí vai ser mais fácil, professor. Por quê? Ó, pega esse heap aqui, tá? Lembrando que só do caso item A, né? A gente fez o I sendo quem? O I sendo 2 e o J igual a 3, não foi? Porque trocou o 37 com o 40. Esse item aqui, qual é o número grande que vem depois de um pequeno que, se você trocar, vai dar errado, né? Então eu já tô... Aliás, vai deixar de ser heap, né? Qual é? O I vai ser igual a quem e o J vai ser igual a quem? O I vai ser igual a quem e o J ele vai ser igual a quem? Aqui eu já tô vendo que vai dar errado, mas eu quero que você veja aí. Qual é o cara que eu vou trocar aqui, que é maior? Igual a 3 e J igual a 2. Não, o I ele tem que ser menor. Ó, o I é menor do que o J, tá? O Iago tá colocando o I igual a 3 e o J igual a 2 não é. Pra você pegar I igual a 40. O I não tem. O I aqui só vai até 7, Felipe. O 22 e o 39. O primeiro tem que ser maior do que o segundo. Ó. O primeiro que vem ele tem que ser maior do que o segundo. 40 e 12. O 40 ele pode ser, né? Porque tudo bem. E o 12 ele vem depois. Tudo bem. Então 3 e 6 funcionam. Tá? Se você trocar, deixa de ser heap, né? Se você colocar o 12 aqui pra cima, deixa de ser heap, né? Porque simplesmente você está pegando pai com filho, né? Então aqui o 3 e o 6 aqui. Gustavo falou 3 e o 4. Funciona também, ó, porque você pegar o 40 e colocar aqui, o 37 vai ter um filho maior do que ele, não pode, tá? Essa aula não está sendo gravada? Não, está sendo gravada sim, Davi, tá? Está sendo gravada sim. O I é o índice. O I é o índice, tá? O I e o J aqui, ó, eles são os índices, tá? O SI e o SJ que são as chaves que você tem, tá? É o que está dentro do ciclo. Exatamente, é o que está em preto, né? Os índices são os verdes aqui, tá? Então, ó, você vê que funciona aqui, ok? Então, basicamente é isso. Você vê o que está afirmando lá. Se você achar que é verdadeiro, aí você tenta achar uma forma de você explicar de que de fato funciona, tá? E olha para um exemplo,
muda esse exemplo como a gente fez aqui, né? A gente pegou um exemplo e só mudou o 39 e já concluiu que estava errado, né? Então, olha lá, um exemplo, tenta fazer uma modificação simples, deu certo ainda, então tenta fazer uma mais maluca, entendeu? Aí tu vai, cada modificação que você faz e que dá certo, você vai, talvez, né, se convencendo de que vai tá correto, tá? Só que às vezes, né, você bate o olho e já sabe logo, né? Não, se eu fizer só essa modificação aqui já era, né? Ok. Tá claro? Então quem acompanha aqui levanta a mão. Quem entendeu também, né? Quem entendeu, quem acompanhou e entendeu, levanta a mão aí. Ok. Beleza. Então, tem mais alguma questão? Lembrando que a gente fez modificações lá no nosso plano de aula, tá? Eu mandei lá a mensagem lá pro Siga, tá? Deixa eu só rever aqui novamente aqui, para ter certeza do que eu vou falar, né? Então hoje a gente está tendo aula de tira dúvidas. Dia 11 vai ser aula prática, que é da remoção da AVL, que isso aqui vai ser no sábado. Aí, lembrando, depois que eu mandei essa mensagem aqui, eu adiei o trabalho exatamente aqui para esse dia. Só que essa aula prática aqui, você sabe que você tem até 2 dias para você fazer, tá? Então, se você tiver focado no trabalho, então tenta terminar ele sábado. Aí depois você parte para essa aula prática aqui. Quem já fez o trabalho, eu acredito que foca logo lá na aula. Então, se você quiser ter o fim de semana mais livre, fica lá no teu final de semana e depois faz a aula prática, tá? Depois, no dia 14, vai ser a nossa prova, que é na próxima terça-feira. Depois vai ser a apresentação de trabalho lá no dia 16 e na outra terça-feira a segunda prova, aliás, a segunda chamada da prova 1, tá? Tudo bem? Professor, resolve a questão 7. Ok, então vamos ver aqui a questão 7 agora. Então, altere o algoritmo heap sort para trabalhar com heaps mínimos ao invés de heaps máximos. Argumente porque é melhor trabalhar com heaps máximos ao invés de mínimos. Ok, o que é que acontece quando você trabalha com heaps mínimos? Vamos dizer assim, você pega lá o heap sort, né? E do jeito que ele quer aqui, né? Então, eu vou pegar o heap sort para trabalhar com heaps mínimos. Basicamente, você vai trocar lá um estritamente maior, então maior igual por um menor, ou então pelo menor igual, tá? Basicamente essa modificação que você faz. Então, lembra que quando você faz o heap sort, ele ordena, né, em ordem crescente, né? Ou seja, do menor elemento para o maior elemento. Quando você trabalha com heaps mínimos ao invés de máximos, o que vai acontecer no final das contas é que você vai ter o seu vetor ordenado também, só que em ordem decrescente, tá? Então, se você fizer essa leve modificação, você vai ter o vetor ordenado em ordem decrescente. E se você quisesse, na verdade, trabalhar com o vetor ordenado em ordem crescente, então, se você trabalhou com heaps mínimos, vai estar em ordem decrescente, você tem que inverter os elementos, né? Então, você vai ter que gastar um certo tempo aí a mais, tá? Aliás, se você quiser complicar um pouco mais, professor, quer trabalhar com heaps mínimos e já quero deixar logo o meu vetor ordenado lá no final. Aí você vai ter um probleminha, né? Deixa eu trocar aqui para a nossa lousa virtual. Então, lembra qual é o que é que acontece, né? Tu tem um heap, aí tu tem um cara aqui que é heap e um cara aqui que é heap também aqui desse lado. Aqui eu tô vendo como uma árvore, tá? Lembra que o maior elemento ele sempre tá aqui, né? Então, se você for querer inventar, né, de fazer algo parecido com o nosso heap sort, né? Porque
tu tem o heap, aí o maior elemento tá aqui, tu joga ele lá para trás, né? Só que talvez você queira pensar assim, professor, eu faço o meu heap mínimo, aí o menor elemento ele vai ficar aqui, eu não vou jogar ele lá para trás não, professor. Então, eu vou deixar ele aqui, quieto na dele, não vou fazer mais nada e só vou considerar o meu vetor até aqui. Só que o problema é que esse vetor até aqui, ele não é um heap não. Você pode pensar que ele é dois pedaços de heap assim, né? Então, você tem aqui esse pedacinho aqui, que é um pedaço do teu heap, e esse aqui é outro pedaço do teu heap, tá? Que está espalhado aqui dentro desses dois pedaços. Aí como é que você vai trabalhar com isso? Entendeu? Professor, então vai ser um pouquinho complicado, mas eu posso pensar em fazer algum algoritmo recursivo, não sei, que um vai ter que um vai começar bem aqui e o outro vai começar bem aqui assim, entendeu? Aqui no caso seria posição 2 e 3, né? Então seria uma posição do lado da outra, né? Aí tu vai chamar isso recursivamente e vai se bananar um pouquinho como é que tu vai saber porque que tem dois heaps misturados, né? Aí depois tu vai dividir isso mais em 4 heaps e aí vai ficar mais complicado ainda. Então, se você continuar com a mesma ideia original, pega o menor elemento e joga lá para trás. Aqui tu vai ter o menor, segundo menor, terceiro menor e assim vai. Tu vai tendo lá no final das contas o que tu quer, né? Ok? Ou então, dá para você pensar assim, eu posso pensar no heap mínimo só que no vetor invertido, ou seja, eu vou ter para o lado de cá o menor elemento, né, que seria a minha raiz, né? Eu vou colocar para o lado de cá para quê? Para eu ir colocando no começo do vetor. Dá para você fazer assim também, tá? Só que tu inverte tudo, aí vai ser tu vai ter uma dorzinha de cabeça, tá? Então, tu pode resolver dessas três formas, né? Tu pode pegar o teu heap sort original, só trocar aquele maior com o menor que. No final das contas, tu vai ter um vetor em ordem decrescente. Aí tu vai ter que inverter esse cara para ele ficar ordenado em ordem crescente. Ou então tu vai ter que esses problemas para tu resolver se tu quiser deixar ele logo ordenado, tá? Então, basicamente você tem essa dificuldade. É por isso que é melhor você trabalhar com heaps máximos, né? Que é exatamente o que tu viu lá na aula, né? Tu não vai precisar pegar a mesma ideia e ficar pensando aqui dessa forma aqui, não. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Fiquei curioso, né? Não tive tempo de... Ok. Tá claro aqui, Felipe? Levantou a mão, foi José Ulisses? Quem? Pode falar. Eu estava pensando assim, por exemplo, outra alternativa em relação ao heap. Se eu construir um heap mínimo com base no vetor de entrada, certo? Certo. E eu ordenar o vetor sempre pegando o elemento que vem do topo, caso eu menor elemento, né? Sim. O elemento do topo, aí ordenando o vetor com base nisso. Aí pega o elemento do topo, né? Aí vai remover ele, aí assim por diante até completar o vetor. Mas assim, tu vai removendo ele? Tu remove ele e já coloca em outro vetor, é isso? Tipo um ponto, tá ligado? Eu entendi. Aí tu vai só ter um gasto de memória a mais. Também é possível fazer isso também. Tá claro, gente? Ele tava... Deixa eu voltar aqui pra nossa. Ele... Lembra que o heap ele sempre remove, né? Então meio que você faz... Ele tava pensando assim, não foi pelo que eu entendi. É possível sim você fazer. Aí você cria dois vetores. O de cima aqui, por exemplo, pode ser o heap. Tá? E o de baixo aqui você vai ser o vetor ordenado no final. Ok? Cria o heap. Aqui vai estar o menor elemento. Remove ele, coloca para cá. Ó. Simples assim. Tá? Aí depois, o que é que você vai fazer? Tá? Botou aqui o teu menor elemento aqui. Aí quando você removeu, né, o cara aqui, ele vai ser... você vai ter um novo elemento aqui, né? Aí você vai
Na verdade, segundo menor elemento, tá? Aí você bota ele aqui embaixo. E assim você vai sempre removendo, tá? Você constrói o heap e faz N remoções, tá? Então, aí você simplesmente vai colocando assim. Dá pra você fazer aqui dessa forma também. Não tem nenhum problema não. Que eu acredito que seja até mais simples do que aquelas outras de você trabalhar somente com um vetor. Só que aqui tu tem auxílio de uma outra memória, né? Aí, vamos dizer assim, a única desvantagem de você fazer assim seria a memória que você vai ter a mais aqui do que comparado com a do heap máximo, né, que a gente viu em sala. Ok, mas é possível sim. É uma boa ideia também, tá, Felipe? Deixa eu ver aqui agora. O Iago tá pedindo pra fazer a primeira questão, saber como resolve essa primeira questão. Vou voltar aqui. Primeira questão. Para o algoritmo, aí eu chamo de alg 1 aqui, né? Encontre a função geral de tempo do algoritmo 1. Ok? Então, a partir da função geral, calcule a complexidade de melhor caso e em seguida mostre qual o conjunto em notação assintótica da função de melhor caso pertence. Okay? Então lembra que o θ de alguma função ele é um conjunto de funções, tá? Então informe também qual tipo de vetor leva para o tempo de melhor caso. Depois eu acredito que aqui seja o do pior caso, né? Então aqui nessa questão basicamente é exatamente o que a gente fez lá com o Insertion Sort, tá? Então se você quiser ver a fundo, né, eu sugiro que você vá lá assistir essa aula, mas eu posso colocar aqui em resumo como é que a gente fez, tá? Então, tu tem o algoritmo 1, que vai receber um vetor A. Aí aqui tu tem um para, eu botei um para, né? Para I menos 1 até N menos 1, faça. Aí tem aqui um J que vai receber o I. Depois tem um enquanto aqui. Enquanto o AI 102 igual a 0. Ou seja, em outras palavras, será que o valor que está lá na posição I é um número par? E J estritamente maior do que 0? Faça. Escreva o asterisco. Simplesmente ele só faz isso, né? Ele só escreve asterisco. Depois o J menos menos. Eu só vou botar J menos menos aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui um pouco mais pro lado e também vou colocar um pouco menor aqui. Então, basicamente, o que a gente fez lá naquela aula é o seguinte. Então, para você fazer o cálculo de tempo, você tem que calcular o quanto de tempo você vai ter em cada uma dessas linhas, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aí você calcula quanto tempo você tem em cada uma dessas linhas e quantas vezes cada uma delas se repete. Tá? Simplesmente assim. Então, considera aqui que o N é o tamanho de A. Tá? Então, dizemos que, vamos dizer assim, o custo de cada linha. Aqui eu tenho um C1, aí tem um C2, tem um C3, tem um C4 e tem um C5. Tá? Eu fiz desse jeito aqui lá na aula. Aí a quantidade de vezes que cada uma se repete. Então a quantidade. Esse par aqui ele vai se repetir quantas vezes, pessoal? Quantas ele vai do 1 até o n-1, né? Só que ele faz o último incremento, né? Que é
do i ser igual ao n, tá? Então o i ele vai ser igual a 1, a 2, a 3, aí quando ele chegar no n, ele vai, opa, não, eu já fiz o incremento do i, então ele chegou a ser n, ou seja, ele vai ser n aqui, tá? E no caso eu não vou fazer mais nada, tá? Então aqui são n vezes, tá? Até o n-1 ele faz alguma coisa, mas na última vez, que é quando ele é n, ele não faz. Então, simplesmente isso. O cálculo dessa linha aqui, 2, né, de fato, eu só vou entrar aqui enquanto o n for estritamente menor do que n, tá? O i for menor do que n. Então, por isso que aqui é n-1, tá? Aqui você pode pensar que a linha 2, ela não repete a última vez que a linha 1, ela faz alguma coisa que é a verificação do i ser igual ao n, tá? Então, nessa última verificação desse para aí, ele simplesmente sai e não executa mais nada. Então, como ele só não faz para essa última verificação, então ele faz uma operação a menos do que a linha 1, ou seja, n-1. Tá? Aí esse enquanto aqui, ó, depende, né? Depende de quem? Do AI. Ok? Depende do teu vetor, dos valores que tem no teu vetor. Porque ele só vai fazer, né, verificar se é verdadeiro, né, quando o cara for par. Okay? Se ele achar um cara que é ímpar, né, se de fato ele achar um cara que é ímpar, aí simplesmente ele não faz mais nada. Ok? Então, depende muito dos valores que você tem no seu vetor. Ok? Então, como depende desses valores que estão no meu vetor e eu não sei desses valores, eu posso fazer como eu fiz aqui nas linhas, né? Eu não sei lá no teu computador quanto tempo ele vai fazer para executar essa linha desse par aqui, sei lá, 0,000 milissegundos, entendeu? Então eu coloquei C1. Então eu não sei quantas vezes vai ser repetida essa linha aqui. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Quando J, né? Eu vou dizer assim, quando I, na verdade, né? Quando I ele for igual a 1, ele pode repetir algumas vezes essa linha aqui, não pode? Então eu vou dizer que esse é o T1. Tá? Só que ele pode ser no 2, tá? Então você coloca quando o i for igual a 2, ele pode ter uma outra execução diferente, tá? Aí você coloca o T2 aqui. Mas aí você vai T3, entendeu? Até o T100. O T100 ele pode repetir várias vezes, o outro ele pode o T1000 ele já pode fazer menos vezes, entendeu? Por quê? Porque depende de tudo se vai ser esse cara aí, né? Até ele achar esse cidadão aí, né? Ok? Então tu vai assim, ó, tu vai até o cara que você quer, né? Que aqui no caso é o teu limite, né? Tu vai igual ao i, né? Do i até o 0, né? Lembra que o enquanto aqui, ó, ele tem essa variável j, que ela vai decrementando, né? Ou seja, ela vai ser igual a i e menos 1, e menos 2, e menos 3, até o 0, até o 1, né? Aliás, que ele pode chegar até o 0 também, tá? Então, aqui no caso, você vai até o T1, tá? Pior que os teus elementos são pares, exatamente, porque você vai sempre percorrer aqui nesse for sempre, né? Você sempre vai imprimir o asterisco. Enfim, aí você tem esse conjunto aqui para você fazer essa execução. Tudo bem? E claro, né? Depende até onde você vai fazer isso, né? Tudo bem? Aliás, 1, 2, 3 até o t igual a n-1, né? Desculpa, tá? Aqui eu errei. Porque esse cara que está aqui embaixo, ele depende, na verdade, do teu i, né? Porque o i ele vai do 1 até o n-1. Tá? Então, pega esse somatório e bota aqui nessa linha, tá? Quando você for colocar, dá para você simplificar aqui, ó, colocar o sigma de k variando 1 até o n-1
de TI, tá? Aí tu vai explicar. TI é o tempo da linha 3 quando o I é igual a esse cara, tudo bem? Então você simplesmente faz isso. E aqui você aqui você vem, né? Ó, esse cara aqui dá para você. Deixa eu voltar aqui o que eu tinha feito aqui. E como é que fica a linha 4 e 5, professor? Aí fica mais fácil calcular a linha 4 e 5 também. Por quê? Porque depende também do vetor. Você só vai entrar aqui nessa linha 4 e 5 dependendo dos números que estão lá no teu vetor também. Então, quando o I for igual a 1, essa linha aqui, ela faz o tempo T1, né? Essa linha 3. Se for verdadeiro, ele vai fazer a linha 4 e 5. Só que o fato eu não sei essa quantidade de vezes que entra, mas... Não, aliás, eu estou dizendo que a quantidade de vezes que você entra, quando o I é igual a 1, ele é esse T1 aqui. Só que como a linha 4 e 5, elas fazem só quando esse cara aqui ele é verdadeiro, né? Então, ele só não faz na última verificação que é falso, entendeu? É o mesmo caso do for lá. Na última verificação, quando enquanto vê que essa sentença aqui é falsa, ele não faz mais esses caras aqui, ou seja, na última verificação ele não faz, tá? Essas linhas 4 e 5, ou seja, vai ser o T1 menos 1, que é dessa verificação que ele não faz. Então, o mesmo vai ser para o T2, o mesmo vai ser para o T3, até o Tn menos 1, menos 1. Então, aqui, basicamente, desses dois caras aqui, vai ser um somatório quase igual, né? Até N menos 1 de Ti menos 1. Ok? Então, essa aqui seria a geral, né? A geral zona. Aí depois ele pede para você fazer a do melhor caso, a do pior caso, tá? E você pensa aqui, né? Como já falaram aqui, né? O Felipe, né? O pior caso são quando você tem todos os elementos pares, ou seja, quando sempre isso aqui vai ser verdadeiro, né? Isso aqui sempre verdadeiro quer dizer que todos os elementos são pares, tá? E o Iago falou que o melhor caso é quando todos são ímpares, ou seja, que sempre isso aqui vai ser falso, tá? Ou seja, ele sempre vai executar exatamente isso aqui uma vez e a linha 4 e 5 nenhuma vez, tá? Então, você simplesmente faz essas contas aí que você vai ter uma função lá no final, tá? Aí, essa função você vai ter que concluir o θ, né? Que de que ela vai ser θ, e você tem que mostrar também isso. Tá claro? Iago? Se você quiser revisar melhor, assiste lá a aula acho que foi a aula 2, não foi? Acho que esse conteúdo tá na primeira aula de conteúdo, que acho que é na nossa aula 2. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Eu poderia dizer que o melhor caso é o de N. Não, aí você tem que fazer o cálculo lá da tua função, né? Porque tu tem que concluir a tua função para ver se vai dar certo. Mas aqui nesse caso sim, porque é bem parecido quando insert um sort, né? Porque essas duas linhas aqui, elas não executam. Você nunca vai fazer isso. Essa aqui você sempre vai verificar que é falso, ou seja, vai ser a mesma quantidade de vezes que a linha 2. Então aqui vai ser sempre menos 1, né? Pois é, vai ficar o C1 vezes N mais o C2 vezes N menos 1 mais o C3 vezes N menos 1. Fazendo as contas aqui rápido, né? O N aqui está aqui, aqui e aqui. Multiplica o C1, o C2 e o C3.
né? Então, quando você coloca ele em evidência, o N em evidência, você fica com C1 mais C2 mais C3. Mais... Aí você tem um menos 1 aqui e ele aqui. Um está multiplicando pelo C2 e o outro está multiplicando pelo C3. Então, você coloca o menos 1 em evidência. Aí... Vou botar menos aqui, né? Porque é menos 1. Então, fica menos C2 mais C3. Isso aqui é um valor positivo, né? Então, eu vou chamar ele de A. E esse aqui eu vou chamar de B, porque ele também é um valor positivo e ele é constante, né? Aqui são 3 constantes somadas, aqui são 2 constantes somadas. Então, o A vai ser uma constante e o B vai ser uma constante. Você tem um A vezes N menos B. Então, essa aqui vai ser a tua função de tempo do melhor caso, tá? Aí você está falando que isso aqui é O de N. Só que eu quero que você prove o θ, né? Então, prova que seria θ de N. Aí, como é que vai ser o θ de N aqui? Tem que mostrar que a função é para o O de N. A menos B é estritamente menor que uma constante positiva vezes o N. Tá? Então, como você sabe que se só tirar essa parcela negativa, você vai ter um cara maior que é o A vezes N. Então, aqui direto a gente consegue concluir o O de N, porque o A ele é uma constante positiva. Tá? Ah, professor, o A é uma constante positiva? Claro, né? Porque ele é o tempo de linha de um ele é o tempo que você está executando cada linha, né? Você está somando esses valores aí, é claro que vai ser positivo. Aí vai ser ômega de N, A vezes N menos B. Então você tem que mostrar que é maior ou igual do que uma constante vezes o N, né? E aí como é que você faz esse aqui? O que é que vocês... Aqui eu sei que o A é estritamente maior do que o C, né? Não, do que o B, né? Que tem a diferença... o A ele tem um C1 e o B não tem um C1, tá? Então aqui você pode fazer o seguinte, ó. Multiplicar o B por N. Você vai ter um cara menor ainda aqui no final das contas. Fica N menos B. E isso aqui, você bota o N em evidência, fica o A menos B vezes N. Quem é o A menos B? Se tu tem o A todinho, tu tira o B, que é o C2 e C3. Tu tira esses dois caras aqui, ó. Só sobra o C1, tá? Então, aqui no caso, tu sabe que esse cara aqui é o C1 vezes N. O C1 é uma constante positiva, porque ele é o tempo de uma linha C1 lá, então tu tá mostrando aqui o ômega de N. Então você pode dizer sim que é O de N sim, tá? Isso no melhor caso. Aí faz lá pro pior caso, tá? Então pensa aí como é que vai ser. Tá? A prova vai ter quantas questões? Eu não sei, Lucas Emanuel. Eu ainda não fiz a prova de vocês ainda, não. Tá? Pode ter 4 questões, 5, 6, 3 questões. Sei lá, uma questão que tem alguns itens. Mas o fato é uma prova que vai ser pra tu fazer em 2 horas. Sentar e conseguir resolver em 2 horas, né? Dado que, né, tu fez tudo direito, né? Tu estudou, tentou fazer as questões da lista, tirou todas as tuas dúvidas hoje, tá? Então é para você sentar e conseguir fazer em 2 horas seguidas, né? A prova vai ter 12 horas de duração, mas não, isso, como eu já falei, isso não quer dizer que é uma prova para tu sentar e resolver em 12 horas, não, tá? Se você estudou bem, se fez tudo direitinho, você consegue sim fazer em 2 horas tranquilamente. Aí 10 horas a mais, se você tiver algum problema de energia, de internet, com teu celular, não sei. Enfim, para tu bater foto, converter para PDF e mandar para mim. Tá? Eu demoro para transcrever. Faz tempo que você não escreve, Felipe? Digitar também demora um tempo também, né? Ok. Mais alguma dúvida, gente?
tiver mais alguma dúvida é só falar. Não? Mais nenhuma dúvida não? Presença de hoje vai ser como? Não, hoje eu não faço presença não, que hoje é tira dúvidas, viu? Hoje eu não vou colocar frequência não. Quando eu não coloco, basicamente é presença para todo mundo, né? Aproveita e faz hoje, Felipe. Tudo bem, né? Então, já que ninguém tem mais dúvida, eu quero é o presencial também. Todos nós queremos, né? Ninguém tá mais aguentando remoto. A gente se inscreveu, veio para fazer as coisas presencial. Tudo bem, então, professor? Professor que vê o aluno sofrer na prova, né? Não é para ver ninguém sofrer na prova, não, né? É para ver, olha que legal, todo mundo tá fazendo a prova muito rápido, todo mundo tá muito inteligente, então a próxima prova eu vou estar mais interessante, né? O pessoal passa mais tempo aqui fazendo. Beleza, então. Ok, então, pessoal, então é isso, tá? Estudem lá, revisem lá algum conteúdo que vocês ainda têm um pouco lá mais de dificuldade, tá? E é isso, façam uma boa prova, tá? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço e fiquem todos com Deus, tá? Valeu!